Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a receber a poderosa palavra de Deus. E para isso eu te convido a ler junto comigo 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 9 de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai amado, nós estamos diante da Tua presença mais uma vez por meio da Tua palavra. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder adorar a Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o som da Tua voz ecoe nas mentes e nos corações, tanto dos que aqui estão como dos que estão nos lares, Pai amado, pessoas da nossa cidade, de fora dessa cidade, pessoas de fora desse estado, que cada uma dessas pessoas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, pessoas de outros países que sejam alcançadas pela Tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, que haja o fortalecimento e o renovo das forças espirituais, para que prossigam no poder do Teu Espírito, cumprindo o propósito, guiados pelo Senhor, Pai, que sejamos conduzidos ao centro da Tua vontade, e que vivamos as promessas do Senhor para nós, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Para isso, Senhor, mais uma vez eu te peço, que não seja a voz da minha carne, que não seja a voz do meu Espírito a falar com os Teus filhos, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito a ecoar nas mentes e nos corações, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. Queridos, eu não tenho um tema para a mensagem de hoje, mas se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria para você: deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te conduzir. Às vezes nós ficamos tão preocupados porque queremos que a promessa de Deus se cumpra o quanto antes na nossa vida. Queremos ver a promessa de Deus acontecendo da noite para o dia. Deus nos fez uma promessa e nós ficamos na expectativa. No primeiro momento da promessa, nosso coração fica incendiado. E nós falamos: nossa, vai se cumprir. Agora Deus vai fazer. Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. E aí o tempo vai passando e nós começamos a perceber que não está acontecendo na velocidade que nós gostaríamos. Não está sendo da forma mais rápida, porque nós queremos sempre que tudo aconteça do jeito mais rápido e da melhor forma, segundo a nossa concepção. Repara que em tudo na nossa vida nós procuramos agilidade. Principalmente nos dias de hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós queremos sempre tudo de modo imediato. Nós queremos o café expresso, nós queremos o fast food, nós queremos assistir às programações e que elas sejam rápidas. Muita gente quer até que a pregação seja bem curtinha, para que seja o mais rápido possível. Infelizmente, estamos vivendo a era da síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo quer tudo muito rápido. A velocidade de informação tem produzido esse fenômeno cada vez mais crescente. Mas nós precisamos compreender que Deus nem sempre faz as coisas da forma mais rápida e da forma que nós julgamos ser a melhor. Mas nós sempre devemos entender que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Deus sabe o que está fazendo na sua história, porque Ele é o autor dessa história. Então Ele sabe o que está fazendo. Portanto, deixa Deus conduzir, deixa Deus fazer. Ele sabe o que faz. O texto que nós lemos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quantas vezes você já falou assim: meu Deus, mas quem dera que o Senhor cumprisse logo a promessa que Ele fez. Ai, Deus podia fazer logo. Seria tão bom se Ele desse a cura, você que está enfermo. Ai, se Deus me desse logo a cura, seria tão maravilhoso, porque todo mundo ia ver a glória de Deus. Nós sempre queremos que Deus faça logo, e às vezes parece que Deus está tardando essa promessa, mas Deus está fazendo tudo da forma mais apropriada para o progresso do Evangelho em você e através de você, para que a glória de Deus se revele de modo poderoso na sua vida e através da sua vida. Só que no processo de espera para que tudo que Deus falou se cumpra, no processo de espera para que tudo que nós confiamos em Deus por meio da palavra dele se cumpra,
nós precisamos compreender que não estamos sós. Se Deus fez a promessa, se Deus falou que vai fazer, se Deus disse que vai realizar um milagre, se Deus disse que está com você, e se você está com Deus, nós não estamos sozinhos. É lógico que às vezes Deus dá uma direção, e a direção que Deus dá nos conduz a um tempo de dificuldades. E isso parece estranho, mas é uma grande realidade. Basta olhar para as Escrituras. E é um texto que Deus me deu a direção de separar para essa noite, que é o texto de Êxodo, capítulo 13, verso 17 em diante. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesse texto bíblico. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 13, verso 17 em diante. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que o levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. De noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Verso 22 diz: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Queridos, olha que coisa tremenda. Primeira coisa que eu quero observar com você aqui, para respaldar a palavra do Senhor dentro do texto que nós lemos de 2 Pedro 3, verso 9, é que Deus tomou a decisão. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus tomou a decisão de não levar o povo pela rota mais fácil, que era a terra dos filisteus. Veja, o verso 17 diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Primeira coisa que eu quero observar com você aqui: Deus nem sempre vai nos levar pelo caminho mais curto para realizar o milagre dele na nossa vida. Deus nem sempre vai nos conduzir pelas formas mais fáceis para que nós vivamos o milagre dele e vivamos a grande promessa dele na nossa vida. Repara na sua história, quantas vezes Deus permitiu momentos de dificuldades, e talvez esse seja hoje o teu momento de dificuldade. Esse tempo talvez seja para você um grande tempo de dificuldade que você está enfrentando, seja qual for a área da sua vida. Mas é interessante notar que Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais fácil por um motivo. Se eles forem pelo caminho mais fácil, eles ainda não me conhecem como devem conhecer um dia. E se eles forem pelo caminho mais fácil, vão chegar diante das batalhas, diante dos lugares de conquista, muito cedo, sem me conhecer com profundidade, sem ter intimidade comigo. Portanto, ao enxergarem a primeira batalha, a primeira luta, a primeira guerra, eles vão desistir e vão querer voltar para o Egito. Olha o cuidado de Deus no tempo de dificuldade que Ele permitiu o povo hebreu passar. O cuidado de Deus foi: eles vão demorar um pouco mais para chegar, mas quando eles entrarem na terra da promessa, eles vão continuar me servindo. Eles vão demorar um pouco para entrar, mas quando eles enfrentarem os valentes, os gigantes, os exércitos, quando eles enfrentarem as muralhas, quando eles enfrentarem todos os níveis de batalhas, eles não esmorecerão, eles não se enfraquecerão, eles não vão recuar, eles vão avançar, porque eles vão me conhecer com profundidade. Ei,
Guarda isso no teu coração. O deserto é a escola de Deus para mim e para você. Eu falo isso repetidas vezes. O deserto é a escola de Deus para nós. Para quê? Para que nós o conheçamos cada vez mais. Esse tempo de dificuldade que você está enfrentando é para que você não receba a promessa de imediato e pense em retroceder e voltar ao Egito. O texto de 2 Pedro que nós lemos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que a promessa na sua vida se torne uma maldição. Deus não quer que isso que você quer tanto vire algo que te afaste dele. Você quer a cura, você quer a bênção, você quer a alegria na vida sentimental, financeira, espiritual, seja na área que for. Você quer, mas se Deus te der agora, como você vai lidar com isso? Se Deus der para você agora o que você quer, como você lidaria com isso? Presta bastante atenção. Todos os meus e os seus problemas nos trouxeram exatamente para esse ponto da história que nós estamos. Todos os meus e os seus problemas nos trouxeram exatamente para essa mensagem, nos trouxeram exatamente para esse Deus que nós servimos. Todos os problemas que nós vivemos forjaram você e eu para que chegássemos até aqui, na presença de Deus, através dessa palavra. Olha, e às vezes Deus nos dá a possibilidade de enxergar a realidade da nossa alma, porque pensamos, nada me afastará de Deus. Citamos o texto de Romanos 8 com tanta veemência, declaramos que coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas quando você quer uma bênção, Deus vai te dar a bênção. Ele não te dá nem a bênção completa, Ele só te dá um sinal da bênção. Não é a chuva inteira, não é, sabe, aquilo que você espera, mas Deus te dá uma gota do que você espera. E aí muitos fazem o quê? Se afastam de Deus. Recebem uma gota do que precisam e do que querem, e ao invés de se aproximarem mais de Deus para serem gratos, louvarem ao Senhor, se afastam. Existem pessoas que no começo dessa pandemia não perdiam um momento de oração, não perdiam um culto, participavam de tudo. O temor estava tomando conta do ser de algumas dessas pessoas, e não deixavam de participar por nada. Não, porque meu Deus, olha o que aconteceu ao mundo. Mas, eu já falei isso em outro momento, o ser humano é muito adaptável, e nós fomos nos adaptando a essa nova realidade, nos adaptando a esse novo padrão de vida. Nos adaptamos às máscaras, mesmo que você diga, eu não consigo usar máscara, mas quando você sai, você põe a sua. Quando você entra numa loja, você tem que entrar com uma, porque senão você não pode entrar. Então nos adaptamos, por bem ou por mal, querendo ou não querendo, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. As coisas estão começando a voltar a caminhar, não como eram antes, mas estão voltando a caminhar, porque o ser humano consegue se adaptar. Isso é histórico, isso é fato. Mas por conta dessa adaptação, muitos começaram a se afastar de Deus. A doença não chegou na sua casa, Deus tem nos livrado, glória a Deus por isso. Na hora da oração some, vai fazer caminhada na hora da oração, vai lavar carro na hora da oração, vai fazer seja o que for na hora da oração. Sabe por quê? Porque se adaptaram. E isso é uma das piores coisas para os filhos de Deus. Se adaptar à prova, se adaptar ao deserto, é uma das piores coisas, porque o deserto não é o meu e o seu lugar. O deserto não é a nossa moradia, o deserto não é a nossa habitação. O deserto é a passagem, o deserto é o meio, o deserto é só um trajeto pelo qual nós passamos para chegar no centro da vontade de Deus. Agora, quando você se adapta ao deserto, você começa a dizer, tá ruim, mas tá bom. Até que está difícil, mas está começando a ficar fácil. Está complicado, mas dá para poder lidar. Não, meu irmão. Ei, entenda uma coisa em nome de Jesus. Deus não tem para mim e para você uma vida de meia alegria. Deus não tem para mim e para você uma vida de meia felicidade, de meias conquistas. Deus não tem para nós uma vida de metade de bênção, metade de propósito de Deus. Não, Deus tem para nós uma vida de plenitude. A palavra de Deus diz que Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então Ele tem para nós uma vida plena, não uma vida adaptada ao que é ruim, acostumado ao que não presta.
adaptado à prova, à dificuldade. Não, não. Prova não existe para nos adaptarmos a ela. Prova existe para que nós superemos ela e sejamos aprovados. Então veja, Deus não levou o povo pela rota mais fácil, para que eles não tomassem a decisão de voltar para o Egito, porque não tinham vida com Deus o suficiente para continuar confiando em Deus. E isso nos ensina algo maravilhoso. Se Deus me ama tanto ao ponto de me levar por rotas mais difíceis, mais longas, até o cumprimento da promessa, só para que eu não me desvie dele e volte para o erro, eu preciso confiar que esse Deus também vai me guiar e me guardar como guiou e guardou o povo hebreu. Porque repara comigo, o texto diz o seguinte, no verso 18: assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E aí a minha pergunta para você nessa noite, guiado pelo Espírito Santo, é: você está preparado para a batalha? No meio desse deserto que você está vivendo, e deserto é provação, deserto são momentos difíceis da vida, é a escola de Deus. Os momentos difíceis nos ensinam a nos aproximarmos mais de Deus. Os momentos difíceis nos fazem querer mais Deus, e isso só é um grande problema. Os momentos difíceis só são um grande problema para aqueles que, quando enfrentam momentos difíceis, se afastam ao invés de se aproximarem. Aí sim é um grande problema. Porque tem gente que faz isso. O problema vem, eu estou desanimado, eu não aguento mais. Eu estou desanimado, para mim não dá mais. Parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus não quer me fazer milagre. Deus não quer fazer nada. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus não faz nada na minha vida. Ei, presta atenção nisso. Ao invés de se afastar de Deus, aproxime-se dele. Porque o propósito dele em te levar pelo caminho mais difícil é para que você tenha ele como sua única esperança. Então Deus fez o povo dar a volta pelo caminho que conduzia até o Mar Vermelho, que levava até o Mar Vermelho. E aí o texto bíblico diz o seguinte, olha que coisa linda no verso 19: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Olha, irmãos, quem confia no Senhor não está preocupado com o tempo, está preocupado com o cumprimento da promessa de Deus. Quando é que ela vai se cumprir? Não sei, mas existe uma condição para ela se cumprir. Eu sei que Deus virá em seu favor. Quando Ele vier, lembre-se de cumprir as suas promessas. Eu sei que Deus virá em seu favor. Quando Ele vier, lembre-se de cumprir as suas promessas. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Se o Senhor me der, eu vou entregar. Se o Senhor me levar, eu serei. Se o Senhor me mostrar, eu farei. Ah, e aí quando Deus faz, você esquece de cumprir a promessa. Moisés não deixou de cumprir a promessa. Não, vamos levar os ossos de José. Cumpra suas promessas para com o Altíssimo. E aí o verso 20 diz: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Presta atenção numa coisa aqui. Verso 20, quando diz: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Você precisa compreender isso. Existem momentos da nossa vida que parece que nós paramos no deserto. Pastor, mas eu tomo posse porque eu ouço sempre o meu pastor dizer que deserto não é lugar de habitação para nós. Deserto é lugar de passagem. Mas existem momentos que Deus faz: para aqui. Você fala: meu Deus, mas essa prova não vai acabar. E Deus não responde nada. Meu Deus, mas será que essa luta não vai acabar? E Deus não faz nada para acabar com a luta. Deus fala: para aqui, estaciona aqui um pouco. Quem já viveu isso aqui? Você já viveu isso? De Deus falar para você, de você enxergar-se e perceber: parece que minha vida parou no meio dessa luta. Parece que essa luta não sai de mim, eu não saio dela. Você já viveu isso? Eu também já vivi.
Você olha e fala, parece que essa luta não vai acabar. É Deus fazendo você, sabe, acampar junto ao deserto. Só que quando você está no desertos são provações, são momentos difíceis da vida, são dificuldades da nossa história, na nossa vida. Quando você está em momentos difíceis, em momentos de provações, quando você está passando por crises na sua vida, veja o que Deus faz com aqueles que confiam nele, com aqueles que entendem assim: pode não ser a rota mais fácil, pode não ser a rota mais curta, mas é a rota certa, porque é a rota de Deus. Ei, nem sempre a rota mais curta vai te levar ao cumprimento da promessa de Deus. A rota mais curta pode até te levar ao centro do seu desejo, da sua vontade. Mas a rota de Deus, mesmo que seja longa, vai te levar para o lugar bom, perfeito e agradável. Confia no Senhor, descansa nele. Ei, Ele te chamou para que você viva uma vida plena nele. Mas para isso, para que você entre na promessa, você precisa primeiro aprender a confiar nele totalmente. E aí para isso Deus às vezes faz com que nós acampemos no deserto. Acampa aí, fica um pouco, aguenta a mão, sente o calor, sente o frio. Deserto de dia, todo mundo já ouviu falar isso, né? Basta você pesquisar que você vai ver. Deserto de dia chega a 50 e poucos graus, calor insuportável. De noite, frios extremos, às vezes 2, 3 graus abaixo de zero. Você vira e fala: que é isso? Vento gélido do deserto passando. Aí você vira e fala: meu Deus, deserto é um lugar difícil. De noite, serpentes do deserto, escaravelhos. De noite, víboras. De noite, escorpiões, perigos. De dia, calor insuportável. De noite, ninguém anda no deserto. Como é que você anda no meio de dunas de areia? Como é que você anda por lugares onde você não vê uma estrada? Talvez hoje em dia fica mais fácil, porque tem, né, alguns lugares que tem caminho no deserto, que tem estradas mesmo no deserto. Mas como que você anda no deserto à noite? Nesses tempos aqui, onde não haviam estradas, onde a rota era guiada pelas estrelas. Passava por areia, olha essa duna aqui nós já vimos. Não, então segue em frente. Perigos, medos, assombros, sons, sabe, assustadores. De noite no deserto deve ser apavorante. De dia um calor insuportável. Alguém pode morrer facilmente de desidratação no deserto em pouco tempo. Mas aí olha, aí você vira e fala: meu Deus, pior que na minha vida está assim. Parece que eu estou morrendo espiritualmente. Parece que eu estou morrendo emocionalmente. Eu não consigo ser feliz nos meus sentimentos. Eu não consigo ser feliz na minha vida. Nada dá certo, nada funciona. Quando eu começo a ficar bem espiritualmente, parece que vem uma prova, me derruba, me arrebenta, acaba comigo. Eu fico realmente estacionado. Eu fico realmente acampado no deserto da minha provação. Será que essa luta nunca vai acabar? Será que esse deserto nunca vai passar? Repara uma coisa: confia no Senhor como os israelitas confiaram, e você vai viver o que eles viveram. Deus leva pela rota mais longa, mas presta atenção no que Deus faz no deserto. Verso 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles. Quem ia diante deles? Senhor. Não, quem ia diante deles? Senhor. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante o dia o Senhor ia com eles numa nuvem. Irmãos, pensa, todo aquele solzão do deserto que esturrica a pele, impedido por uma nuvem fresca que trazia sombra. Era a mão de Deus falando: eu estou com vocês, pode caminhar pelo deserto que eu não deixo vocês. Eu fiz uma promessa, eu estarei com vocês por onde quer que vocês andarem. Ei, eu estou com vocês, vem comigo. Quando a nuvem se mover, mova-se. Quando a nuvem parar,
pare, não se importe com o estado do deserto, com o ambiente ao redor de vocês. Só olha para o alto e veja, de dia eu estou junto com vocês, guardando, guiando, refrescando. Sabe, eu não deixo o sol da provação destruir vocês, eu guardo vocês. Agora, de dia o Senhor ia à frente deles com uma nuvem, e de noite o Senhor, veja o que o texto diz, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Sabe o que isso significa? Quem não está sendo conduzido por Deus, quem não está confiando no Senhor, quem não está sendo guiado por Ele, não consegue caminhar por lugares que você e eu conseguimos. Existem lugares de provação que você, Luciana, já passou, que muita gente não conseguiria, mas o Senhor está contigo. E aí durante o dia Ele coloca a mão e faz nuvem de sombra para você, e você consegue passar pela prova. Tem lugares, Daniel, que você passa, que tem muita gente que não conseguiria passar se não tiver a proteção do Senhor, porque de noite Ele vem com luz, o fogo, uma coluna de fogo mostrando o caminho, iluminando. E veja que coisa interessante, eu acho isso interessante. Veja, que diz assim: e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Ei, no escuro você não consegue enxergar nada, você sabe bem disso. Pensa, um fósforo que você acende, se apagasse esse salão todo e acendesse um fósforo aqui, você ia conseguir, seus olhos iam se adaptar rapidamente ao ponto de você conseguir enxergar algumas coisas que no escuro total você não veria. Agora pensa, o nosso Deus colocou logo, foi uma coluna de fogo, clareando tudo. Um olhava para a cara do outro e falava: eu estou te vendo, mas eu estou te vendo porque o Senhor está trazendo luz. Ei, eu estou vendo o caminho, mas eu estou vendo porque o Senhor está trazendo luz. Nós podemos andar de dia e de noite, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel caminha comigo e com você. Você está entendendo isso? Áreas de dificuldade que você enfrenta aí, pensa, lutas que você passa hoje, que antes de conhecer a Deus quase te destruíram, provas menores do que essas, quase acabaram com você, mas depois que você confiou sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão, você passa no deserto, você acampa no deserto, e o Senhor continua sobre você, e Ele se move e você se move, e Ele para e você para. De dia Ele coloca a nuvem para te proteger do sol, das provações. De noite Ele coloca a coluna de fogo. E o texto prossegue dizendo na parte final do versículo 21: e assim podiam caminhar de dia e de noite. Isso nos ensina também outra coisa. Quando alguns têm que parar porque não estão sendo conduzidos por Deus, nós continuamos avançando. Oh, aleluia! Não, acho que você não entendeu. Quando alguns têm que parar porque chegou a noite, não dá para continuar caminhando, a noite da dificuldade, a noite dos problemas, a noite do choro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Ei, meu irmão, você pode estar chorando, você pode estar passando por um momento difícil de deserto, mas você continua avançando rumo ao centro da vontade de Deus, e a promessa vai se cumprir, porque Ele está te conduzindo. Aleluia, glória a Deus. E aí o verso 22 diz: a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e a coluna de fogo de noite. Oh, que coisa maravilhosa. Deus não se afasta dos seus. Deus não se afasta de nós. De dia Ele está comigo com você, de noite Ele está comigo com você. Ele está conosco todo o tempo, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo. Ele fez a promessa, ela não está demorando, ela está no tempo certo. É você que está com pressa demais. Aprenda a confiar em Deus para que você não deseje voltar para o Egito. Aprenda a confiar em Deus, porque quando as batalhas vierem, você vai dizer: Deus me sustentou no deserto, Ele vai me sustentar na batalha. Deus me deu vitória contra o deserto, Ele vai me dar vitória contra
contra o gigante. Ei, lembra o que aconteceu com os hebreus? As roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram, eles caminharam e o Senhor proveu todo o sustento. O Senhor deu tudo que eles precisavam para que eles pudessem chegar no centro da vontade de Deus. Ei, Deus vai te levar para o centro da vontade dEle, e Ele vai prover tudo o que for necessário para que você viva o projeto dEle para a tua vida. Ei, a luta, as provações, as dificuldades não podem nos destruir. Quando muitos param, nós avançamos. Essa pandemia não impediu o progresso do Evangelho na sua vida. Essa pandemia não impediu o progresso da bênção de Deus sobre você. Essa pandemia não impediu as promessas de Deus sobre nós. Sabe por quê? Porque quando muitos param, nós avançamos. E só avançamos porque o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Então presta atenção, essa doença não vai te parar. Ela não pode te parar, ela só vai te parar se você quiser. Muita gente pereceu na areia do deserto, infelizmente. Mais de 4 milhões de pessoas saíram do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Infelizmente, muita gente pereceu na areia do deserto, porque murmuraram contra Deus, porque se levantaram contra Deus, porque não guardaram a promessa e a palavra de Deus dentro de si, fazendo com que a murmuração caísse por terra toda vez que a palavra viesse à mente. É assim que nós rompemos e vencemos as barreiras dentro de nós. Porque o maior deserto que existe não são as provas externas. As maiores dificuldades e mais difíceis de vencer são as dificuldades interiores, as dificuldades internas, as batalhas dentro de nós. Mas a confiança em Deus, se ela perdura, se ela permanece, se a visão da promessa não cai, se a promessa de Deus permanece diante dos seus olhos, não, Deus prometeu a cura, então eu viverei a cura. Deus prometeu a felicidade, eu viverei a felicidade. Deus prometeu a bênção. Agora, em nome de Jesus, eu estou esperando a oportunidade de Deus para eu ministrar uma mensagem aqui. Palavras que destroem. Doido para ministrar isso, Daniel. Porque tem gente que sai lançando um monte de palavra destrutiva. Tem gente que sai lançando um monte de palavra. Fala, eu acho que eu não nasci para ser feliz. Então, você não pode dizer que é filho de Deus ou filha de Deus. Porque os filhos de Deus nasceram para serem felizes. Ah, eu não nasci para ter paz, porque só vive problema atrás de problema em cima de mim. Então você não pode dizer que serve ao Senhor, porque os que servem ao Senhor são como Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, confiando no Senhor dos exércitos. Ah, eu acho que eu não vou receber o meu milagre. Por que você acha que você não vai receber? Deus prometeu? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só não vai acontecer se você sair fora da rota da promessa. A rota da promessa pode não ser o caminho mais curto. O milagre que você espera pode não... Ah, mas já passou tanto tempo e ainda não aconteceu. Não se apegue ao tempo, porque o nosso Deus é atemporal. Não se apegue ao tempo. Olha, eu estou clamando pela graça de Deus e ansiando com tanta intensidade a nossa festa de tabernáculos que está chegando aí no próximo final de semana. Quando você vai conhecer mais sobre a glória de Deus. Quando Deus vai revelar a glória dele para você de modo poderoso. Meu coração já está queimando por essas ministrações, porque Deus vai mostrar para você o quanto Ele é glorioso na minha e na sua vida, o quanto Ele é glorioso na história, o quanto Ele é glorioso sobre tudo e todos. Ele é glorioso e nós só precisamos confiar nele. Então, se você confiar nele, ainda que Ele te leve pela rota mais difícil, queridos, sabe o que a palavra de Deus mostra? Se você parar para poder observar, quando o povo hebreu chegou diante do Mar Vermelho, Faraó com o exército atrás, deserto de um lado, mar na frente, rochas do outro. Chegaram ali, muita gente começou a falar: Moisés, para isso que você nos trouxe aqui, para morrermos, não sei o que, e tal. Moisés clama ao Senhor, o Senhor diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel
que marche. Mas marchar para onde, Senhor? Aí aplica isso para a sua vida agora. Presta atenção na aplicação do Espírito Santo. Deus diz para você: está difícil, continua caminhando em direção à minha promessa. Mas que promessa é essa que parece que nunca vai se cumprir? Porque cada passo que eu dou, a dificuldade aumenta mais. Cada avanço que eu penso que tive, eu vejo um exército vindo atrás de mim para me destruir. O medo me toma, eu olho para frente, tem mar. Eu vou marchar para onde, Senhor? Irmãos, o Deus que proveu coluna de fogo de noite para trazer luz, para mostrar o caminho, o Deus que proveu a nuvem para poder dar alívio ao povo de Israel, o Deus que foi com eles durante todo o trajeto, também estava diante do mar. Eu quero dizer para você nessa noite: o mesmo Deus que te guardou e te livrou de tantas provações e dificuldades, está com você diante desse mar. O mesmo Deus que passou com você por tantas provas, está com você diante dessa grande provação. Mas presta atenção numa coisa maravilhosa: Deus foi quem levou Israel até a frente do Mar Vermelho. Porque o texto que nós lemos diz que Deus conduziu eles pela rota que levava ao mar. Deus levou o povo de Israel para ficar de frente do Mar Vermelho. Coluna de fogo não é o suficiente para mostrar que eu sou Deus sobre a sua vida? Nuvem, alívio, refrigério. Sabe o que a nuvem representa para você e eu? O refrigério físico. Se você parar para pensar, a nuvem, ela vinha para proteger durante o dia. De dia você consegue enxergar as coisas. De dia você tem discernimento do caminho. De dia você consegue ver para onde você vai, o que você vai fazer. O dia, nesse caso do deserto do povo de Israel, representa as coisas físicas da nossa vida. O dia representa as coisas físicas, visíveis, tangíveis, palpáveis. Sabe, coisas que você consegue discernir são coisas naturais. O seu trabalho, sua família, as coisas que você vive na sua vida. O dia representa isso. E nós não passamos por provações nas coisas naturais? Passamos por provações nas áreas naturais da vida, mas nas áreas naturais nós ainda conseguimos ver. E Deus sempre vem com refrigério e alívio no meio das provações da nossa vida, nas áreas naturais. Lá no seu trabalho, Deus envia um refrigério, um alívio. Na sua casa, seja onde for, Deus envia um refrigério. Nas coisas naturais que você consegue ver. Agora, à noite, são as coisas espirituais. São batalhas espirituais, trevas densas que tentam nos cercar e nos impedir de caminhar. Trevas densas que trazem temores, preocupações, ataques. Trazem, sabe, perigos. Mas o Senhor os conduzia com uma coluna de fogo que dava luz e fazia com que eles enxergassem: este é o caminho, siga por ele. As coisas espirituais, isso nos ensina que Deus, Ele te guarda nas coisas naturais, mas também te guarda nas coisas espirituais. Só que aí Deus fala: é pouco para você dar refrigério no meio dos seus problemas, te dar um alívio, você consegue respirar. Tem gente que acha que o emprego que está trabalhando já é a grande bênção de Deus. É claro que não. Isso aí é a grande bênção. Isso aí foi só um refrigério, é só a nuvem de Deus conduzindo você, mostrando para você: eu estou contigo, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar sozinho. Não vai faltar alimento, não vai faltar pão, não vai faltar recurso. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas a promessa ainda não se cumpriu. Continua fiel, porque é isso que eu estou treinando você para ser: fiel testemunha da minha glória. Então Deus dá alívio de dia nas coisas naturais, mas Deus também dá alívio nas questões espirituais e emocionais da nossa vida. Quanto choro, quanta lágrima, quanta dor, quantos temores, quantas preocupações você enfrenta na sua vida espiritual e emocional. E o Senhor te protege. Mas aí Ele diz: ainda é pouco para você? Então tá, eu vou mostrar o meu poder sobre a sua vida. Porque quando não conseguimos ser gratos com a proteção de Deus durante o dia, nas coisas tangíveis, nas coisas naturais da nossa vida, quando não conseguimos ser gratos a Deus nas coisas naturais, quando não conseguimos ser gratos a Deus nas coisas espirituais, Deus nos coloca numa prova maior. Você está entendendo isso? Quando Deus
te abençoa com algo simples nas coisas naturais, é para que você seja grato a Ele, testemunhe da glória dEle. Aí você não testemunha da glória e você não demonstra gratidão ao Senhor. Você deixa de cumprir os seus propósitos com Deus, os seus votos para com Deus. Aí Deus vai e mostra: eu estou com você, não se esqueça de quem eu sou. Aí você passa por provações na vida espiritual, aí Deus vai e coloca a coluna de fogo e diz: eu estou com você. Aí você não é grato, não glorifica o nome do Senhor, não cumpre os seus votos mesmo assim. Aí Deus fala: então agora eu vou te colocar diante de um grande mar. E aí Deus coloca no meio de uma grande provação, diante de uma grande provação. Ele fala: agora observa o que eu vou fazer. Deus faz alguma coisa, marche e veja a minha glória. Deus, faça alguma coisa, Senhor, por favor. Continua seguindo em frente. Não deixa a doença te parar, não deixa o medo te parar, não deixa as preocupações te parar, não deixa nada te parar. Só faz o que eu mando, da forma que eu mando, do jeito que eu quero, e eu vou te mostrar quem eu sou. E aí quando o povo começou a marchar em direção ao deserto, Deus falou: Moisés, levanta a vara que está na sua mão, levanta o cajado, e agora toca com ele na água, Moisés, e você vai ver o que eu vou fazer. E aí Moisés levantou e tocou com aquele cajado na água do mar, e a Bíblia diz que o mar se abriu ao meio, e a palavra de Deus diz que havia uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro, e eles passaram a pés enxutos no meio do mar. Querido, isso é o poder de Deus. Isso não é balela, não é conto, é Deus que realizou esse milagre na história da humanidade, e Ele pode fazer milagre na sua vida sim. Você não pode duvidar, confia nele. E aí Deus que permitiu você passar pelo deserto, Deus que mandou você acampar, fica aqui um pouquinho no deserto. Agora Ele diz: entra no meio do mar. Senhor, um mar de problemas. Entra no meio do mar. Só confia em mim. Eu profetizo em nome de Jesus que a cada passo que você der em direção à vontade de Deus, seja fácil ou difícil, a cada passo que você der, o Senhor vai abrindo as águas para que você possa passar. Os problemas não vão te afetar, as dificuldades não vão te parar, os problemas não vão cair sobre você, não. Eles vão ficar ao seu lado. Você vai olhar: mas que isso, pastor? Deus vai colocar problema do meu lado? Deus pode colocar problema do seu lado, uma coluna de um lado, uma coluna do outro. Você passa olhando e vendo: meu Deus, se esse troço cair em cima de mim, eu estou perdido. Se esse monte de problema cair em cima de mim, eu estou perdido. Mas o Senhor diz: só confia, continua avançando, continua avançando. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai te dar poder e força, a fé necessária para que você avance em direção ao projeto dele. Se você crê nisso, libere um som de glória nessa noite. Toma posse disso em nome de Jesus. Toma posse disso, creia nisso. Creia nisso. Quais são os grandes problemas que têm afetado você? Quais são os grandes problemas que têm te afetado? Quais são eles? O que você precisa fazer? Você precisa confiar no Senhor. Tem muita gente que está clamando: Deus, o que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Quando Deus já disse: marche, 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 avança, 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 porque eu sou o Senhor que te conduzo de dia e de noite, para que você não pare. Você vai chegar no centro da minha vontade, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, e principalmente com uma aliança tão poderosa comigo, que nada vai poder quebrar. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você para que você receba o poder de Deus para enfrentar a provação que você está enfrentando. Ei, você que está aí enfrentando uma provação muito grande na sua vida sentimental, Deus não te deixou sozinho. Deus não te deixou sozinha. Olha, todo o problema que você está enfrentando te trouxe para a presença de Deus. Deus permitiu você passar pelo deserto, te levou pelo caminho mais difícil, mas esse caminho mais difícil está fazendo você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Ao final de todo esse processo, você vai dizer: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa aliança que Deus está forjando. É esse o trabalho que Deus está fazendo.
te dar a bênção, poderia dar o que você quer, dar o que você espera, iria te afastar dele, porque olha, alguns que estão diante dessa mensagem tiveram o que queriam, desfrutaram durante um tempo daquilo que queriam, mas estavam distantes de Deus. E aí quando a mão de Deus veio e partiu o mar da sua vida no meio e disse: agora avança, você viu que só pode confiar e esperar no Senhor. Sabe o que é lindo notar também, Jovino? É que Deus disse para Moisés: fala com eles o seguinte, que esses israelitas que estão perseguindo eles nunca mais verão, porque eu vou acabar com esses inimigos. E eu quero profetizar pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida, guiado pelo Senhor, que esses problemas que estão te assolando, te afligindo, tirando o teu sono, tirando a tua paz, tirando o teu descanso, eles não terão mais poder sobre você, eles não te alcançarão, e você nunca mais os verá, porque a glória de Deus inundará todos eles, e acabará com a perseguição, acabará com o problema, acabará com a doença, acabará com a enfermidade, acabará com o medo, acabará com tudo isso. Só confia em Deus, e entenda, esses egípcios que estão te perseguindo, nunca mais você os verá. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Espírito do vivo Deus, diante dessa mensagem estão filhos e filhas do Senhor. Pai Santo, homens e mulheres quebrantados diante do teu trono. Deus amado, pessoas que já não estavam mais suportando o nível de provação, que estavam achando que iriam perecer, que iriam acabar no meio dessa tristeza, dessa angústia, no meio dessa doença, no meio desse sofrimento, no meio dessa solidão. Mas o Senhor mostrou para cada um de nós nessa noite: eu estou contigo, de dia eu te guio e te dou alívio, de noite eu te dou luz. Você pode caminhar, você vai avançar onde outros param, você vai avançar onde outros não conseguem, você vai avançar, porque eu sou o Senhor da sua vida. Senhor, aumenta a fé dos seus filhos e filhas e faça com que eles avancem, porque o Senhor não nos chamou e nos deu um espírito de temor para que voltemos, para que recuemos, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam, porque o Senhor nos deu essa graça. O Senhor dos exércitos está conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda essa sua filha a continuar seguindo, mesmo que por meio do deserto, ao centro da tua vontade. Ajuda esse filho a continuar avançando, porque o deserto está os aproximando do Senhor, ao ponto de que nada mais os separará. As muralhas um dia estarão diante deles, mas eles vão confiar na tua palavra, e ao som da tua glória as muralhas cairão por terra. Os gigantes um dia se levantarão, mas confiando no Deus que abriu o mar, no Deus que guardou de dia e de noite, eles avançarão e dirão: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? E romperá o meio do campo de batalha, e lançará a tua glória sobre a face do gigante, e esse tal cairá por terra, e o nome do Senhor Deus será exaltado na vida dele e na vida dela, porque confiaram em ti. Aumenta a confiança, Pai, dos seus filhos e filhas no Senhor. Glorifica o teu nome na vida deles. Pai Santo, o Senhor trouxe essa palavra nessa noite, porque diante dessa mensagem tem homens e mulheres que estão aflitos, que já não estão mais suportando as provações. Restaura as energias deles, Senhor. Que ao som dessa canção que será entoada, Pai, o teu Espírito venha agir na mente e no coração deles, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. A cruz foi a demonstração do teu amor.
as trevas Enquanto a canção está sendo entoada, não cante, não tente cantar. Coloca diante do Senhor todos os seus sofrimentos. Coloca diante de Deus tudo que está tirando a sua alegria. Coloca diante de Deus os seus desertos. Coloca diante de Deus as suas dificuldades. Coloca diante de Deus esse grande mar que está diante de você. Oh, Espírito Santo, poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar do teu amor, Senhor. Oh, Deus, poderá me separar do teu amor. Continue colocando tudo diante dele. Ore, continue orando. Fala para ele o que está te atrapalhando. Fala para ele o que está trazendo preocupação. Coloca tudo diante dele. Não espera amanhã, não espera depois. É hoje, Deus está chamando você. Você está diante do trono. Aproveite essa oportunidade. Oh, Deus, poderá me separar do teu amor. Espírito Santo de Deus, colhe as lágrimas que estão sendo derramadas diante do teu trono nesse momento, Senhor. Toda preocupação, todo medo, toda angústia, toda solidão. Ele ri durante o dia, mas à noite o coração geme de dores e tristezas. Ela ri durante o dia, mas à noite o coração dela se derrama em lágrimas. Senhor, remove toda solidão, todo medo, remove, Deus amado, todo vazio e preenche ela com teu Espírito. Ah, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito maior do que eles imaginam, maior do que eles esperam. Oh, Senhor, faz a tua glória se manifestar na vida deles. Faz a tua glória se manifestar na vida deles. Que eles sintam o teu poder nesse momento, que eles sintam a tua unção nesse momento, que eles sintam a tua glória nesse momento. Ei, se derrame diante do Senhor. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aproveite essa oportunidade. Fala com Ele o que está te fazendo chorar. Fala para Ele o que está angustiando a sua alma. Oh! Nem a vida, nem potestades separarão. Oh, Deus! Separarão de ti. Ouça isso. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O inimigo tinha planos de te afastar de Deus. O inimigo já estava com planos de roubar você da rota de Deus. Mas o Senhor nessa noite desperta os filhos e filhas e diz: ei, continua, avança no centro da minha vontade. Nem a vida, nem potestade, ouça isso, alegria, me separarão de ti, me separarão de ti. Ouça isso. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão. Nada vai te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, potestade. Ele está criando uma aliança profunda, uma aliança genuína entre você e Ele. Me separarão de ti. Todo medo nesse momento sai agora em nome de Jesus. Todo medo nesse momento sai agora em nome de Jesus. Todo medo de não viver a alegria, todo medo de não ser mais feliz, todo medo de não avançar mais,
todo medo de não ter mais sucesso na vida, todo medo caia por terra agora em nome de Jesus, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o Todo-Poderoso. Venham e contemplem as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco que se levanta contra você, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Ele será exaltado sobre a terra, Ele será exaltado sobre cada um de nós. Confia no Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele está com você. Eu quero convidar você nessa noite que recebeu essa palavra a colocar a mão sobre o teu peito. Coloque a mão sobre o teu peito e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro, eu quero a tua vontade, que seja no teu tempo, que seja do teu jeito, porque os teus planos são melhores que os meus, os teus projetos são maiores do que os meus. Eu quero a tua vontade, Senhor. Guia-me pelo centro do teu querer, para que nada me afaste de ti, nem a honra, nem a desonra, nem a prosperidade, nem a escassez, que nada me afaste de ti, porque eu posso, depois dessa palavra, eu posso, depois da unção liberada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você crê nisso, libere o som de glória e exalte ao Rei. Oh Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado por nos permitir oferecer a ti culto de louvor e adoração. Quem somos nós? Quem é o teu servo? E quem é este povo para oferecer ao Senhor alguma coisa? Tudo que oferecemos vem de ti, e das tuas mãos nós te damos, Senhor. Cada palavra de glória, cada louvor entoado, cada palavra ministrada, cada momento, tudo vem de ti, e das tuas mãos nós devolvemos para o Senhor. Toda a glória é tua, toda a honra é tua, todo louvor é teu. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo pertence ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, meu Deus, nosso Deus amado. Que o teu trono de justiça e graça nos conduza por esse deserto, para que nós alcancemos a promessa. Eu quero ler com você um último texto bíblico para nós encerrarmos esse culto. Hebreus capítulo 10, verso 26, diz assim, Hebreus 10, 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Persevere em confiar no Senhor. Tudo que você está vivendo está te aproximando dEle, e Ele te ama com amor intenso. Nada mais te separará do Senhor, desde que você entenda que o deserto está sendo um instrumento de Deus. Essa dificuldade, essa luta, essa provação está sendo um instrumento de Deus para forjar a sua aliança com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Se você toma posse dessa palavra liberada nessa noite, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Eu quero lembrar você que
dias 16, 17 e 18 desse mês, próximo final de semana, nós estaremos com a nossa festa de tabernáculos. Revela-nos tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o propósito para essa festa. Esse é o desejo que arde no nosso peito. Revela-nos tua glória, Senhor. Revela-nos tua glória. Como um dia Moisés clamou ao Senhor e declarou isso e pediu isso: mostra-me tua glória. Nós estamos pedindo ao Senhor, e eu creio que por misericórdia e graça Ele atenderá ao nosso clamor. Eu creio que pessoas que não acreditam na Bíblia passarão a acreditar depois desses 3 dias de festa. Eu creio que pessoas que não acreditam na existência de Deus crerão na existência do Deus verdadeiro e único. Eu creio que pessoas que não acreditam no Cristo Jesus como Deus encarnado, crerão nele com veemência, com resolução, porque Deus mostrará a glória dele de modo poderoso para nós. Convide os seus amigos, convide os seus familiares, convida as pessoas, aquelas pessoas que não acreditam. Não tenha vergonha, como o Igor falou aqui na quinta-feira. Falou: não se preocupa se as pessoas que você convidar, elas não quiserem, mas convida, manda o convite, entre em contato. Sabe aquela pessoa que você fala assim: essa não acredita, nada vai fazer ela acreditar em Deus. É essa que você deve convidar ainda mais. É essa que você deve dizer assim: ó, assiste. Se depois disso você continuar não acreditando em Deus, se depois disso você não tiver pelo menos uma dúvida se Deus é real, se a Bíblia é verdadeira, se ela de fato é a palavra de Deus, se Jesus realmente é Deus, se você não tiver pelo menos uma dúvida depois dessas 3 pregações, aí sim, nunca mais eu vou te importunar, nunca mais eu vou te convidar. Eu sei que você não gosta, mas eu estou acreditando. Eu estou acreditando de verdade, porque eu tenho visto Ele. Ele tem falado. E Deus tem falado. Tem pessoas que estão diante dessa transmissão que nunca imaginou que Deus ia falar com você tão claramente como Ele tem falado nesses últimos dias. Tem gente diante dessa transmissão que Deus falou especificamente com você e disse até com detalhes, para você saber que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso e que Ele está fazendo uma obra na sua vida. Convida. Você não acreditava que você iria crer um dia em Deus da forma que você está crendo. Convida eles, convida todos eles, convida os ateus, os agnósticos, convida todos eles. E se eles zombarem depois, deixe que zombem. Mas muitos deles ouvirão e dirão: existe algo, mesmo não querendo acreditar, existe verdade nessas palavras. Aleluia. E a semente vai ser lançada nesses 3 dias, na mente e no coração de alguns que duvidam, que não creem, que têm convicção de que Deus não é real, que tem convicção que a Bíblia é um livro forjado, que tem convicção que Jesus foi só um homem esperto. A semente da verdade do reino de Deus será lançada nesses corações, e eles serão transformados, e você vai ser um instrumento para manifestar a glória de Deus na vida deles, porque você vai fazer o convite. Sexta, sábado e domingo, no próximo final de semana, faça tudo que você puder para que eles estejam diante dessa mensagem. Ore a Deus: Deus, me ajuda, para que quando eu convidá-los, eles queiram participar, eles queiram assistir, eles queiram ouvir. E assim você verá a glória de Deus poderosamente na vida deles. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse culto. Pai Santo, graças te damos pela Tua palavra. Graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder te adorar. Abençoa cada casa, cada vida, cada família. Abençoa-nos, Pai, com a Tua poderosa presença, com o Teu amor leal, com a Tua fidelidade, com as Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã.
Oh Pai Santo, manifesta a Tua graça sobre essas famílias que estão diante dessa transmissão. E que haja, Deus, uma semana cheia de paz. Uma semana cheia de paz. Que eles sintam e percebam claramente a diferença que a mensagem de hoje fez na vida deles, que participar desse culto fez, que eles percebam claramente a diferença. Uma semana cheia da Tua presença, uma semana de paz, de alegria. E mesmo que passem pelo deserto, mesmo que continuem na estrada da escola de Deus, que eles recebam o refrigério do Senhor, para entender que o Senhor está confirmando a Tua palavra no meio de nós. Sabemos que o Senhor tem feito isso. Mostra para eles também, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor e Rei. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia.